GCPM. 4 letras que significam gerar, cuidar, proteger e multiplicar. Mas agora vamos falar mais especificamente sobre gerar renda. Os tipos de renda. 3 tipos de renda: a renda principal, a renda extra e a renda passiva. Na renda principal, a gente tem, normalmente, com a renda principal, o salário, né, os proventos que geramos através do nosso trabalho, aposentadorias, pensão, aqueles que trabalham como profissionais liberais, a renda que geram através do seu trabalho, para prestação de serviços, né, manufaturações, tudo que é feito relacionado à geração dessa renda. Então, essa renda se chama renda principal, né? É a principal renda que as pessoas normalmente têm. Né? E a renda extra, vamos para a renda extra. Né? Dentro ainda do gerar renda. A renda extra ela pode vir de várias formas. Né? Ela pode vir de vendas, as pessoas às vezes, né, além de terem o seu trabalho, também trabalham com vendas, né? Serviços que tu possa estar prestando, né? Tem pessoas que prestam serviços de extra, né, o seu trabalho, né? Um exemplo assim, ó, corrigindo provas, né? Ajudando em algumas teses às vezes de pós-graduação, mestrado ou doutorado, né? Vários tipos de serviço, né? Tem pessoas que fazem serviços extras das mais variadas formas, né? Às vezes fazem limpezas domésticas, às vezes cuidam de pessoas. Tá? Então, assim, são coisas que geram, né, bastante atividades e que pode ser uma renda extra. Né? Trabalhos, às vezes, um pouco mais simples, outros mais qualificados, mas não importa. O importante também é que dentro dessa renda extra, né, você carimbe essa renda como realmente renda extra. A sua renda principal é da sua atividade principal, seja CLT, funcionário público, né, ou do teu próprio negócio. Né? O que tu fizeres a parte disso, né, dentro desse serviço, vai se tornar uma renda extra. Mais importante que essa renda extra tenha um carimbo. Por que tu está fazendo essa renda extra? Está fazendo essa renda extra porque tu precisa complementar o teu orçamento ou porque tu já está direcionando essa renda extra para algum objetivo, algum sonho, alguma coisa que tu gostarias de fazer além do que tu já estás fazendo com a renda principal. Né? Então, sempre se lembre, né? Faça sua renda extra, mas carimba ela. Mostra para que é essa renda extra. Né? Por que tu está fazendo essa renda extra? E depois nós temos, né, evoluindo nos tipos de renda, já falamos da renda principal, né, da renda extra, e agora vamos falar sobre renda passiva. Renda passiva ela pode vir de várias fontes, né? Mas o próprio nome diz assim, ó, o que é a renda passiva? A renda passiva é uma renda que tu não tem um envolvimento direto do teu trabalho nem da tua presença com ela. É algo que funciona sem a tua presença, né? Sem o teu esforço direto. Não que tu não tenhas feito esforço, né, na tua vida para chegar até a renda passiva. Provavelmente tu fez, né, com as outras rendas que nós já citamos, que é a tua renda principal e com a renda extra. Tu construiu algumas coisas para a renda passiva. Mas o que hoje a gente vê em termos de renda passiva, né? A renda passiva pode vir de aluguel, de investimento, de dividendos, de royalties, né? As pessoas comumente gostam de investir em imóveis. Muitas das vezes investem em imóveis. Nesses investimentos, elas têm um objetivo. Tá? Claro que às vezes o principal é a própria moradia, mas muita gente investe no imóvel para receber aluguéis. Tá? Outra forma de receber aluguéis também é tu investindo em fundos imobiliários
que vão te render dividendos, né, ao longo de um tempo. Né? Um exemplo que a gente diz assim, ó, eu não tenho condições de construir um imóvel, né, que valha R$ 200.000, mas eu tenho R$ 1.000 para todos os meses investir e receber aluguel. Como é que tu faz? Tu vai fazer através de um fundo imobiliário, tu vai comprar cotas desse fundo imobiliário e tu vai receber dividendos, né, mensalmente, às vezes é trimestralmente, né? Isso aí é uma outra avaliação que precisa ser feita, né? Mas tu vai estar recebendo aluguel também, porque às vezes demora muito para a gente juntar um capital até poder ter um imóvel físico. Então, tu vai ter imóveis através dos fundos de investimentos de imóveis, né? Se chama investimentos, né? E os dividendos, eles caem de acordo com, né, esses investimentos que você está fazendo. Outra questão, assim, ó, que a gente fala são os royalties, né? Isso é muito comum, às vezes, com escritores, pessoas que patentiam algum tipo de produto ou de marca, né? E aí, com o tempo, elas recebem royalties disso, né? Os livros tu vai vendendo, né? Tu vendeu os direitos autorais para alguma empresa para editar e tal, e ela vai vender e vai vender livro a vida inteira e tu vai receber royalties desses livros a vida inteira, tá? E também tu pode, né, investir em empresas que pagam, né, dividendos. Algumas pagam uma regularidade trimestral, outras semestral, às vezes outras anuais. Difícil encontrar aquelas que pagam mensalmente, mas pode acontecer também. E da mesma forma como a gente falou nos fundos imobiliários, se chama renda variável, né? Mas o que, que acontece sim? Tu não tem hoje, com certeza, capital para comprar, né, digamos assim, um banco, mas tu pode comprar uma parte desse banco. E esse banco, sendo um bom pagador de dividendos, ele vai te pagar de acordo com essa parte. Digamos que tu comprou 100 ações do banco XYZ. Né? Quando ele pagar os dividendos, se ele pagar R$ 1 por ação, tu tem 100 ações, tu vai receber R$ 100. Né? E isso tu pode ir fazendo um trabalho, às vezes, né, de multiplicando. Para quê? Para que torne-se essa renda passiva. E lá adiante, né, você esteja recebendo essa renda passiva e normalmente a gente costuma reinvesti-la. Para quê? Para que ela se some à nossa renda principal, às vezes à nossa renda extra, e daqui a bastante tempo, né, conforme tu for construindo e a capacidade de investimento que tu tenhas, né, essa renda passiva, ela já cubra totalmente a tua, digamos assim, a tua necessidade de estar do teu dia a dia, né? Cubra todo o teu orçamento e ainda te sobra dinheiro. Ou seja, né, a gente chama, às vezes, as pessoas contam muito com a aposentadoria, mas infelizmente a gente está vendo hoje que muitas das pessoas se aposentam e têm que seguir trabalhando. Né? E às vezes seguem trabalhando pela motivação e pelo próprio gosto, né, do que querem ou que gostam de fazer, mas a grande maioria segue trabalhando para complementar essa aposentadoria. E a renda passiva é justamente para isso, para que na tua vida ativa tu construa ela e lá quando tu já estiveres te aposentando, tu não dependa só do INSS, não dependa só da questão da Seguridade Social, né? Sem falar que assim, ó, seja a tua renda passiva de aluguéis, né? Se tu tem, né? Assim, quando tu chegar nesse stand e se tu está construindo imóveis e alugando, tu vai ter um patrimônio, né? Tu vai ter uma, duas, três casas, apartamento, né? Tu vai ter gerado um patrimônio. E quando tu te aposenta, infelizmente tu só recebe o teu aposento. Tudo que tu arrecadou não fica nada para ti, né? Tu não tem patrimônio nenhum, tu só tem aquele salário que tu vai perceber que nos primeiros 6 meses, um ano, ainda vai ser de acordo com o que diz a regra, mas depois ele só vai defasando. E também quando tu investe em fundos imobiliários e quando tu investe também em ações de empresas boas pagadoras de dividendos,
além de tu receberes os dividendos, essa renda passiva, tu vais ter um patrimônio, né? Porque as tuas 1.000, 2.000, 3.000 ações significam um percentual dentro daquela empresa. Se a empresa cresceu, o teu patrimônio está crescendo também, ele está valorizando também, né? Fundo imobiliário é a mesma coisa. Se o fundo cresceu, adquiriu um outro fundo, tu é cotista daquilo ali, tu está crescendo junto com ele. Então, tu não vai receber simplesmente dividendos como tu recebe, né? Simplesmente uma aposentadoria. Além dos dividendos, tu vai ter um patrimônio feito, né? Em cima da tua renda passiva, né? Mas nós estamos falando sobre o GCPM, eu falei bastante, me detalhei bastante na geração de renda, né? Mas vamos conversar um pouquinho mais sobre as outras três letras, né? Não vou aprofundar tanto quanto eu estou aprofundando aqui na parte da renda, né? Porque uma coisa muito importante, assim, ó, o ponto de partida é a geração de renda. Tá? Se você não tiver geração de renda, você não tem capacidade para nada. Tá? Não tem capacidade para investir, não tem capacidade para pagar as contas, não tem capacidade para sobreviver. Então a geração de renda é muito importante. Tá? E desculpa eu ser massivo, né? Mas assim, ó, renda principal, teu trabalho, teus negócios, né? Ou a tua aposentadoria, ou a tua pensão, né? Renda extra, né? Cada vez mais tu buscar alternativas, tu sempre tem que olhar para tuas forças, as coisas que tu consegue fazer além do que tu já faz na tua renda principal. Né? E com tudo isso somado, e tu já está lá adiante, daqui a pouco tu já está até aposentado, né? Tu vai ter também a tua renda passiva do que tu investiu ao longo da tua vida. Importante assim, ó, e a gente passa para frente aqui um pouquinho, né? E eu fico só detido aqui no GCPM, né? Mas assim, ó, você precisa, já que gerou renda, já que fez todo esse trabalho, que tem toda essa organização, né, essa geração, você precisa cuidar dessa renda. Né? Como que você vai fazer o cuido dessa renda? Principalmente, né, você vai construir, né, um orçamento, né, você vai construir uma organização desse orçamento para poder cuidar dela. Porque se você não cuidar dessa renda, provavelmente tu não vai chegar lá no final, né, ou no adiantado do teu caminho, da tua vida produtiva, né, com as condições que nós colocamos dentro da geração de renda. Entende agora por que eu me detive mais na geração de renda? Só vai ter renda passiva se tu cuidar da tua renda. Porque senão o teu passivo vai ser dívidas e preocupações. Então é muito importante tu cuidar. Uma das formas é justamente isso, assim, ó, te organizar financeiramente, né, procurar viver dentro do teu orçamento, né, e não utilizar mais do que 60%, 70% desse orçamento, e principalmente reinvestir, né, esses outros 30%, 40% que tu tenhas, para que tu possa lá na frente ter tranquilidade. Né? Uma outra coisa muito importante, né? Tu gerou, tu cuidou, tu precisa proteger essa renda. Né? Então, assim, ó, se tu, um exemplo, né? Se tu por acaso, ao longo da tua vida, tu fez um plano de saúde, isso é uma forma de proteção da tua renda. Porque tu nunca sabe quando é que tu vai precisar, né, de uma situação aonde tu possa precisar de uma consulta ou de uma internação hospitalar. Né? Então, assim, ó, se tu fez, né, um plano de saúde, tu coube dentro daquele teu orçamento ali, teus 60 70% do teu orçamento, né, tu protegeu o teu orçamento. Por quê? Porque na hora que tu precisou, tu utilizou aquele plano de saúde. É só um exemplo, né? Mas assim, ó, se tu tem um imóvel, de repente tu fazer um seguro desse imóvel. Né? Vai que aconteça, ninguém quer que aconteça, né? O seguro, ele é uma coisa interessante, né? Ele é uma coisa que todo mundo faz, acha ruim pagar e ninguém quer usar. Mas quando acontece um sinistro, é a primeira coisa que pode te salvar. Então, o seguro do imóvel, o seguro do automóvel, né? O seguro de algum investimento que tu tenha, né? Isso são formas de tu proteger, né, a tua renda. E depois que tu conseguiu fazer todo esse trabalho, né, tu gerou, tu cuidou, tu encontrou mecanismo de proteção de renda, né, para que tu, né, fez bons investimentos, tudo, e tu já está com uma condição, né, onde que dentro da proteção da tua renda tu tens uma reserva,
técnica, né? Alguns chamam de reserva de emergência, outras reserva de tranquilidade, pode ser uma reserva de oportunidade também, né? Mas quando tu chegou nesse stand, tu vai começar a pensar em multiplicar essa renda, né? Por quê? Porque tu já gera, tu já sabe cuidar, tu já tem um orçamento organizado, né? Tu sabe proteger, tu já fez seguros para as coisas que tu precisa, né? Digamos assim, que corram risco, né? Que possam ser corridas do teu patrimônio. Então agora tu vai passar a multiplicar, tu já tem a tua reserva de tranquilidade, tu sabe que se qualquer coisa acontecer contigo, tu tem ali no mínimo de 6 meses a 12 meses garantidos da tua sobrevivência, do teu dia a dia, do teu orçamento, né? Então agora tu vai começar a pensar em multiplicar isso, né? Multiplicar, aí assim, ó, no multiplicar, tu pode utilizar várias formas, né, de multiplicação, né? Tu pode usar a renda fixa para multiplicar, a questão do juro composto, né? Tu pode usar a renda variável, né? Tu pode usar, se tu é um empreendedor, também dentro do teu empreendimento. Só que aqui, ó, precisa tomar muito cuidado entre o P e o M, né? Porque tu aprendeu, tu protegeu e tu pensou em multiplicar. E às vezes aqui as pessoas cometem um escorregão, que às vezes acaba com todo o projeto de vida, né? Agora e tal, assim, eu já consegui, eu gerava bastante renda, eu trabalhava e tal, agora eu aposentei, ou então eu resolvi sair do emprego porque eu já tenho uma reserva tranquila, eu já sei cuidar do meu dinheiro, e eu recebi uma boa indenização e eu vou multiplicar essa indenização. E aí, às vezes, tu resolve empreender ou entrar em algum negócio que, às vezes, tu não tem total domínio. Ou até tenhas o total domínio. Mas aí tu fez um orçamento. Tu construiu um orçamento para fazer aquele empreendimento. E aí, quando chegou praticamente na hora do empreendimento funcionar, faltou mais um pouquinho. E aí tu não quer deixar aquele empreendimento sem funcionar. E aí tu entra, às vezes, né, nas dívidas. Por quê? Porque tu vai buscar um financiamento, ou tu vai usar um limite de crédito que tu tenhas, né? E principalmente, assim, ó, tu não teve uma previsibilidade que aquele investimento, que aquele empreendimento precisaria, no mínimo, ter, né, um caixa para te garantir que tu não precisasse tirar dele por, no mínimo, 12 a 24 meses. Isso, inclusive, é uma das razões de muitos empreendimentos nos primeiros 24 meses falirem. Então, tomem muito cuidado quando vocês já estão aqui no P, né? Que as coisas estão estabilizadas, estão tranquilas e tu decide multiplicar. Cuidado com a forma que tu vai multiplicar. Né? Muitas das vezes mesmo, assim, ó, tu veio lá, eu fui construindo minhas casinhas, fui alugando, e fui juntando, e eu trabalhava, e do aluguel da minha renda principal eu fui conseguir fazer outra casinha, e tal, e eu fui juntando, e agora, né, que está tudo tranquilo, eu vou fazer uma casa maior. Né? Beleza, né? Tranquilo. Mas aí, daqui a pouco, né, tu depende dos aluguéis, tu depende de uma série de coisas, e tu acaba, nesse afã de multiplicar, te comprometendo. Então, toma muito cuidado nesse pulo aqui, do P para o M. Tá? Nada contra, né? Mas o importante é assim, ó, a multiplicação de renda, ela precisa ter liquidez, ela precisa ter segurança e, principalmente, tu não pode te endividar para multiplicar renda. Tá? Isso é muito grave. Tá? Tu tem que ter muita certeza se tu vai fazer algum tipo de crédito, de empréstimo para multiplicar renda. Tu tem que ter muita segurança de que tu não vais voltar em todo esse processo de novo e te tornar dependente, né, de todo aquele processo, né, que às vezes a gente fala, que a gente brinca que é a corrida dos ratos, né, que é tu trabalhar, pagar conta, trabalhar, pagar conta, trabalhar, pagar conta. Tá? Então, preste bem atenção no GCPM e se foque bastante, né, na geração de renda. Depois que tu aprender a gerar as mais diversas fontes de renda, depois que tu aprender a cuidar e que tu começar a proteger toda essa tua renda, deixa a multiplicação mais tranquila, né, para que tu possas ter lá na frente uma tranquilidade de vida, né, digamos assim, sem ter que te preocupar, né, com o teu futuro financeiro, com o futuro da tua família financeiramente, né? Por mais que possa, digamos assim, ter instabilidades, né, no caminho, né? Multiplica a tua renda com segurança para poderes
saber que tu vai ter uma vida tranquila. E assim, né, o planejamento financeiro é a base de tudo isso. Muito obrigado.